Você está prestes a descobrir algo que eles não querem que você saiba. O que você está prestes a ver pode mudar a sua vida para sempre. O outro mundo não é como lhe contaram. As respostas estão aqui, mas há muitos que tentam esconder essas verdades de nós. Talvez até apaguem este vídeo antes que seja tarde demais. Então, fique comigo até o final, porque vou revelar um segredo surpreendente que vai te deixar sem palavras. E mais, um presente incrível te espera no final do vídeo, algo que mudará a sua perspectiva sobre a vida e a morte. Mas primeiro me diga, o que você realmente acredita sobre o que acontece depois que morremos? Será que tudo o que nos ensinaram foi uma mentira? Ou será que há falsos crentes tentando manipular as nossas mentes para nos manter no escuro? Muitos não acreditam. Muitos tentam desacreditar aqueles que tiveram experiências reais. E se eu te disser que toda a sua percepção de vida e morte pode estar errada? Hoje vamos mergulhar na história real de Georgi Rodonaya, um homem que literalmente atravessou o portal entre a vida e a morte e voltou com revelações perturbadoras. Acredite ou não, ele viu o que ninguém mais viu, e o que ele descobriu vai abalar as suas crenças. Você já se perguntou o que realmente acontece do outro lado? Será que a ciência tem todas as respostas? Será que a religião tem dito toda a verdade? Ou será que existe algo muito maior que está sendo escondido de nós? Eu quero que você comente agora mesmo. De onde você está assistindo a este vídeo? Coloque o nome da sua cidade e estado, porque eu quero saber quem está se conectando com esse conhecimento transformador. E prepare-se, porque no final deste vídeo vou te contar algo tão impactante que você nunca mais será o mesmo. Esse vídeo pode ser excluído a qualquer momento, então assista até o fim. Há um segredo guardado por séculos que eu vou revelar no final, e você vai se surpreender de tal maneira que isso mudará a forma como você vê a sua própria existência. E o melhor de tudo, o presente que eu vou te dar é algo que ninguém pode tirar de você. É o conhecimento. Prepare-se, porque o mistério que vou contar no final vai deixar a sua mente em chamas. Quem foi Georgi Rodonaya? Georgi Rodonaya não era uma pessoa comum. Ele era um neurocirurgião brilhante, com uma mente afiada, profundamente enraizada na ciência. Antes de sua experiência extraordinária, ele acreditava apenas naquilo que podia ser explicado pela lógica e pelo conhecimento científico. Em seu campo, ele era um especialista respeitado, dedicado a salvar vidas e entender o funcionamento complexo do cérebro humano. Sua formação rigorosa e cética fez com que ele rejeitasse completamente a ideia de vida após a morte, até o momento em que ele mesmo cruzou esse limiar. O que torna a história de Rodonaya tão relevante é justamente essa tensão entre ciência e espiritualidade. Estamos falando de um homem que tinha o mais alto respeito pelos fatos e pela evidência. Porém, sua visão da vida mudou de maneira radical após uma experiência de quase morte que desafiou tudo o que ele conhecia. Em 1976, após ser atropelado, Rodonaya foi declarado morto por mais de 36 horas. Durante esse tempo, ele vivenciou algo que nenhuma formação médica poderia explicar. Ao retornar à vida, ele começou a relatar uma série de eventos impressionantes que ocorreram enquanto ele estava tecnicamente morto. Ele descreveu o que muitos chamam de experiência fora do corpo, onde ele pôde ver seu próprio corpo inerte e até ouvir os médicos discutindo sobre sua condição. Ele foi além do que a ciência é capaz de explicar, e suas descrições detalhadas sobre o outro lado colocaram em xeque tudo o que ele acreditava. A formação científica de Rodonaya não apenas dá mais credibilidade aos seus relatos, mas também cria um contraste poderoso.
Aqui temos um homem de ciência, altamente treinado para ser cético, que de repente se depara com um fenômeno que desafia toda a lógica. Sua experiência não pode ser facilmente descartada como uma ilusão ou um devaneio de alguém sem conhecimento. O fato de que um neurocirurgião altamente conceituado passou por isso torna sua história ainda mais intrigante e digna de atenção. Após essa experiência, Rodonaya passou a compartilhar sua visão transformadora sobre a vida e a morte, unindo sua formação científica com um novo entendimento espiritual que surpreende a todos que ouvem sua história. Suas revelações sobre o outro mundo nos forçam a refletir. Será que estamos mesmo preparados para o que acontece após a morte? Rodonaya nos convida a questionar nossas certezas e expandir nossa compreensão sobre o desconhecido. A experiência de quase-morte, EQM, de Georgi Rodonaya. A experiência de quase-morte, EQM, de Georgi Rodonaya, é um dos relatos mais extraordinários já documentados, não só por sua duração, mais de 36 horas, mas também pela profundidade dos detalhes que ele compartilhou. Durante esse tempo em que foi dado como morto, Rodonaya relatou uma jornada para além do corpo físico, em um estado de consciência que desafiava tudo o que ele, como neurocirurgião, acreditava. A percepção do tempo e o desligamento do corpo Rodonaya descreveu o momento em que ele deixou seu corpo como uma transição súbita e pacífica. Ele podia ver seu corpo inerte de cima, observando os médicos, o ambiente ao seu redor e até mesmo os procedimentos que estavam sendo realizados. O tempo, segundo ele, não parecia existir da forma como conhecemos. Tudo parecia acontecer simultaneamente, como se ele estivesse fora do fluxo temporal, vivendo em um estado atemporal onde o passado, presente e futuro se misturavam. Essa percepção alterada do tempo é uma característica comum nas EQMs. Mas Rodonaya a descreveu com uma clareza impressionante, destacando que essa sensação de eternidade era tanto reconfortante quanto desorientadora. Visões de outros mundos. Um dos aspectos mais intrigantes da experiência de Rodonaya foi sua visão de outros mundos. Ele afirmou que não apenas via o mundo físico de onde havia saído, mas também era capaz de viajar por dimensões diferentes, com uma sensação de expansão de consciência. Nessas outras realidades, Rodonaya viu cenários que não conseguia descrever com palavras comuns. Ele mencionou visões de luzes brilhantes, cores que nunca havia visto na Terra, e até mesmo paisagens etéreas, que ele descreveu como sendo de uma beleza indescritível. Ele também afirmou que nessas dimensões havia uma ordem e harmonia, uma sensação de conexão profunda entre todas as coisas, como se tudo estivesse interligado por uma força invisível. Encontros com seres. Outro elemento fascinante foi o relato de Rodonaya sobre encontros com seres durante sua experiência. Ele descreveu seres de luz que ele acreditava serem entidades espirituais, que comunicavam com ele não através de palavras, mas de pensamentos e sentimentos. Esses seres lhe transmitiam um profundo sentido de paz, compreensão e aceitação. Rodonaya afirmou que sentia como se esses seres soubessem tudo sobre ele, sobre sua vida, suas emoções, suas falhas, mas ao invés de julgamento, eles emanavam um amor incondicional. Ele também relatou que esses seres o ajudaram a entender aspectos profundos da vida, da morte e do universo, revelando verdades espirituais que ele nunca poderia ter imaginado antes. A vida após a morte, segundo Rodonaya. De acordo com Rodonaya, a vida após a morte não era o fim que muitos acreditam. Ele descreveu o pós-vida como uma continuidade da existência, mas em uma forma completamente diferente, onde a consciência se expandia e onde todas as conexões com o mundo físico eram vistas sob uma nova perspectiva.
A vida não terminava, ela se transformava. O mais impressionante, segundo ele, era a sensação de propósito. Ele explicou que nesse estado tudo fazia sentido e que as respostas para as grandes perguntas da vida, por que estamos aqui? Zrenia, o que acontece quando morremos, se tornavam claras. Ele também mencionou que o amor e a compaixão eram os elementos centrais dessa nova forma de existência e que muitas das preocupações e ansiedades da vida terrena pareciam insignificantes à luz dessa nova compreensão. Um retorno transformador. Após essa jornada incrível, Rodonaya foi trazido de volta à vida de forma inesperada. Os médicos, ao iniciar uma autópsia, perceberam sinais de vida em seu corpo. Seu retorno à vida física foi descrito como um choque, mas o conhecimento que ele trouxe dessa experiência foi revolucionário, não só para ele, mas para todos que o ouviram. Após a EQM, Rodonaya passou a compartilhar sua experiência e suas novas visões sobre a vida, a morte e o universo. Sua transformação foi completa. De um cientista cético, ele se tornou um homem que acreditava profundamente no espiritual, sem jamais abandonar sua base científica. Rodonaya passou a enxergar a vida como um presente, uma oportunidade de crescimento espiritual, e a morte não como o fim, mas como uma passagem para um novo começo, onde o aprendizado e a evolução continuam. Sua história continua a inspirar e intrigar pessoas ao redor do mundo, oferecendo uma visão única sobre o mistério da vida após a morte. O outro mundo é diferente. O que Georgi Rodonaya descobriu. A experiência de Georgi Rodonaya com o outro mundo revelou uma realidade que desafiou não apenas suas crenças pessoais, mas também as noções tradicionais de céu e inferno que a maioria das pessoas possui. Rodonaya descreveu esse mundo como sendo muito mais complexo e profundamente interconectado do que qualquer concepção religiosa ou filosófica pode abarcar. Ele afirmou que o que vivenciou foi tão extraordinário que não há palavras humanas suficientes para descrever completamente a magnitude do que ele viu e sentiu. Um mundo além das noções de céu e inferno. Ao contrário das ideias tradicionais de céu e inferno, onde o destino das almas é dividido entre o bem e o mal, Rodonaya descreveu o outro mundo como multidimensional, com diferentes camadas e realidades. Ele não encontrou um céu paradisíaco ou um inferno de tormentos, mas sim um espaço onde a consciência continua a se expandir e onde tudo está profundamente conectado. Não havia um julgamento imediato nem divisões claras entre o que é bom ou mal, mas sim uma sensação de que cada alma estava em um caminho de evolução e aprendizado contínuos. Rodonaya mencionou que as visões convencionais de uma punição eterna ou de uma recompensa fixa após a morte são simplificações inadequadas do que realmente ocorre. Ele afirmou que cada indivíduo experimenta o pós-vida de acordo com o seu nível de consciência e desenvolvimento espiritual. O estado da alma ao deixar o corpo físico é o que determina sua experiência no outro mundo. Mas essa experiência não é estática. Ela pode mudar e evoluir. A natureza da consciência. Após a morte. Uma das revelações mais impactantes de Rodonaya foi sobre a natureza da consciência após a morte. Ele descreveu a consciência como algo que não se apaga com a morte física, mas que, ao contrário, se expande de maneiras inimagináveis. Segundo ele, a morte é apenas uma transição, uma porta que se abre para novas formas de percepção e entendimento. A separação entre corpo e alma é apenas física, mas a mente e a consciência permanecem intactas, permitindo que a pessoa continue a perceber, sentir e aprender. Rodonaya afirmou que, no outro mundo, tudo estava conectado por uma consciência universal, uma espécie de rede energética que permeia todas as coisas. Nessa dimensão, ele sentia como se sua mente estivesse em contato direto com essa energia,
permitindo-lhe acessar conhecimentos profundos sobre a vida, o universo e o propósito de cada ser. A comunicação, segundo ele, não se dava por palavras, mas por uma forma de transmissão direta de pensamentos e emoções, onde o entendimento era instantâneo e total. Leis físicas e espirituais, que desafiam nossa compreensão. Rodonaya também revelou que as leis que regem o outro mundo são completamente diferentes das leis físicas que conhecemos. No estado em que ele se encontrava, o tempo não existia da forma linear que conhecemos, e a distância era algo irrelevante. Ele poderia estar em diferentes lugares ao mesmo tempo, experimentar múltiplos eventos simultaneamente e se mover com a mera intenção do pensamento. Esse tipo de liberdade transcendia qualquer coisa que a física tradicional possa explicar. Além disso, Rodonaya falou sobre as leis espirituais que regem esse mundo. Ele descreveu que, enquanto na Terra estamos sujeitos às limitações do corpo físico e às regras sociais, no outro mundo tudo é determinado pela pureza da alma e pelo nível de consciência espiritual. A interconexão de todas as coisas era palpável, e ele percebeu que cada ação, pensamento e emoção durante a vida na Terra tinha um efeito direto sobre a experiência no outro lado. A lei do karma estava presente, mas de uma maneira mais complexa do que a simples ideia de ação e reação. Era como se tudo o que ele fez ou sentiu durante a vida tivesse deixado uma marca, moldando sua jornada espiritual. Rodonaya afirmou que no outro mundo não há segredos. Tudo o que uma pessoa já pensou, sentiu ou fez está visível, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. Nesse estado, ele foi capaz de revisitar todos os momentos de sua vida, mas sob uma nova luz, onde as intenções e emoções por trás de cada ação eram tão importantes quanto os próprios atos. Ele sentiu que a verdade de quem ele era e de quem todos nós somos é revelada de forma clara e absoluta. Um mundo de amor e evolução. Rodonaya destacou que, embora o outro mundo desafie nossa compreensão, sua essência é profundamente marcada pelo amor e pela compaixão. O amor, segundo ele, era a força unificadora que conectava tudo e todos. As almas que ele encontrou nesse estado de consciência irradiavam uma paz e uma sabedoria inigualáveis, e o julgamento que ele esperava nunca aconteceu. Em vez disso, ele sentiu um profundo entendimento e aceitação da sua jornada de vida. O outro mundo, para Rodonaya, era uma escola espiritual, onde cada alma continua seu processo de evolução. Não há fim para o aprendizado, e a morte não é o ponto final, mas sim uma nova etapa na jornada infinita da consciência. Ele também mencionou que, no pós-vida, as almas estão constantemente em contato com a Terra, ajudando ou influenciando de maneiras que nem sempre são percebidas por nós. Essa visão desafiadora e profundamente transformadora que Rodonaya trouxe de sua EQM não apenas confronta crenças tradicionais, mas também convida à reflexão. Se o outro mundo é tão diferente do que nos contam, estamos preparados para isso? A história de Rodonaya sugere que o que nos espera é algo muito maior e mais grandioso do que podemos imaginar, e que a verdadeira jornada começa apenas após a morte. Conexão entre ciência e espiritualidade, a transformação de George Rodonaya. A história de George Rodonaya não é apenas sobre uma experiência de quase morte extraordinária, mas também sobre a profunda transformação de um cientista cético para alguém que começou a compreender a natureza da espiritualidade de maneira totalmente nova. Antes de sua experiência, Rodonaya era um neurocirurgião renomado, profundamente enraizado na ciência. Ele acreditava que a vida e a morte eram meros processos biológicos, governados por leis físicas que podiam ser explicadas e controladas pela ciência. Nada, para ele, parecia escapar ao mundo material. No entanto,
Sua experiência de quase morte, EQM, desafiou tudo o que ele pensava saber. Como um cientista, ele sempre havia confiado nos métodos empíricos para explicar a realidade ao seu redor. Para ele, a morte significava o fim absoluto da consciência e a extinção completa do eu. Entretanto, o que ele experimentou enquanto estava clinicamente morto sacudiu suas convicções. Ele percebeu que existia algo além do que a ciência podia explicar. A virada de crenças, do ceticismo à espiritualidade. Após voltar à vida, Rodonaya compartilhou como sua experiência o fez repensar o papel da ciência na compreensão da existência humana. A ciência, em sua visão, era limitada ao estudo do mundo físico e das coisas que podem ser observadas e medidas. No entanto, sua EQM revelou dimensões da existência que estavam além das ferramentas científicas. Ele vivenciou a consciência separada do corpo, percebeu realidades fora da nossa compreensão física e encontrou seres de luz que lhe transmitiram verdades espirituais profundas. Para Rodonaya, a ciência e a espiritualidade não eram mais forças opostas. Ele passou a acreditar que a ciência ainda estava apenas começando a arranhar a superfície de fenômenos que envolvem a mente, a consciência e o que acontece após a morte. Sua própria experiência provava para ele que a espiritualidade e a ciência poderiam coexistir e talvez até se complementar. Rodonaya sugeriu que a ciência poderia evoluir a ponto de compreender esses fenômenos que hoje são considerados místicos ou sobrenaturais. A tensão entre ciência e espiritualidade. Essa transformação de um cético para um homem profundamente espiritual cria uma interessante discussão sobre a tensão entre ciência e espiritualidade. A ciência moderna, muitas vezes, trata a espiritualidade como algo subjetivo, sem fundamento material, e dificilmente se debruça sobre questões de vida após a morte ou consciência além do corpo. Por outro lado, a espiritualidade frequentemente lida com aspectos do ser que não podem ser facilmente mensurados ou comprovados. Rodonaya viveu essa tensão de forma pessoal. Antes de sua EQM, ele desacreditava totalmente a possibilidade de uma vida espiritual, sendo um homem que confiava na razão e no método científico. Mas a experiência que ele teve mostrou-lhe que a ciência, por mais poderosa que seja, não tem todas as respostas. Seu relato se tornou um ponto de questionamento para muitos que, assim como ele, achavam que a ciência poderia explicar tudo. Rodonaya incentivava as pessoas a abrirem suas mentes para o que ainda não podemos compreender plenamente, sugerindo que a ciência e a espiritualidade não são mutuamente exclusivas, mas partes de um todo maior. Ele acreditava que uma abordagem científica pode até ampliar nossa compreensão do divino e do que acontece após a morte, uma vez que mais fenômenos sejam investigados sem preconceitos. Desafiando as crenças dos espectadores. A história de Rodonaya também convida os espectadores a questionarem suas próprias crenças. Será que a ciência já alcançou todo o conhecimento sobre a vida e a morte? Ou será que ainda há um vasto campo de mistérios a serem desvendados? Se alguém tão cético quanto um neurocirurgião pôde vivenciar algo tão espiritual, será que nossas próprias crenças sobre o que acontece após a morte estão limitadas pela nossa visão materialista? Essas questões abrem espaço para uma reflexão profunda sobre o quanto nossa visão de mundo pode ser limitada pela maneira como fomos ensinados a pensar. Muitos dos espectadores podem se identificar com o ceticismo inicial de Rodonaya e, a partir de sua história, começarem a reavaliar suas próprias perspectivas sobre espiritualidade, vida após a morte e até mesmo o propósito da existência humana. Rodonaya não foi apenas um cientista que teve uma experiência espiritual.
Ele foi alguém que nos mostrou que existem coisas que vão além do alcance atual da ciência e que nossa jornada de aprendizado sobre a vida e a morte pode apenas estar começando. O retorno à vida. O impacto da experiência transformadora de Georgi Rodonaya. O momento em que Georgi Rodonaya voltou à vida foi tão dramático quanto sua experiência no outro mundo. Após ser declarado morto por quase 3 dias, seu retorno não foi apenas um choque para os médicos e familiares, mas também para ele mesmo, que carregava consigo memórias e sensações de uma realidade além do nosso mundo físico. O impacto dessa vivência foi profundo e transformador, mudando radicalmente sua forma de enxergar a vida, a morte e o propósito da existência. O retorno à consciência. Um novo olhar sobre a vida. Rodonaya acordou da morte com uma nova compreensão. Ele não era mais o mesmo homem científico e cético que fora antes. A experiência no outro mundo o fez enxergar a vida sob uma luz totalmente nova. Em vez de encarar a morte como um fim, ele passou a vê-la como uma passagem, um estágio de transição para uma existência contínua que desafiava as noções comuns de tempo, espaço e consciência. O momento de retorno foi marcado por uma percepção imediata da fragilidade e da beleza da vida. Ele descreveu como a sensação de voltar ao corpo físico era quase sufocante, depois de experimentar uma liberdade indescritível fora do corpo. Para Rodonaya, a vida na Terra agora parecia apenas uma pequena parte de um todo muito maior, e ele entendeu que o propósito aqui não era apenas material ou temporário, mas tinha implicações profundas para o espírito, mensagens do outro lado, sabedoria e propósito. Rodonaya trouxe consigo mensagens claras do outro lado. Ele compartilhava que, no mundo espiritual, o amor e o conhecimento eram os principais pilares da existência. O amor, segundo ele, transcendia tudo. Era a força que conectava os seres e formava a base da consciência. Mas não era o amor no sentido romântico ou superficial que conhecemos, e sim um amor universal, uma empatia profunda por todos os seres e pela criação. Outra mensagem importante que ele trouxe foi sobre o propósito de vida. Rodonaya acreditava que estamos aqui para aprender, crescer e contribuir com algo maior do que nós mesmos. A vida, para ele, não era apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas uma jornada espiritual cheia de lições, desafios e crescimento. A morte, portanto, não era algo a ser temido, mas uma continuação dessa jornada em um nível mais elevado de consciência. Mudança de perspectiva. Como a EQM transformou suas ações. Após essa experiência, Rodonaya não poderia mais viver da mesma forma. Ele mudou sua forma de praticar medicina, tornando-se um médico mais compassivo e atento ao aspecto espiritual de seus pacientes. Para ele, a cura do corpo estava intimamente ligada à cura da alma. Ele entendia que muitas doenças físicas tinham raízes em questões emocionais e espirituais e passou a olhar para seus pacientes de uma maneira holística, tratando tanto o corpo quanto o espírito. Rodonaya começou também a compartilhar sua história abertamente, algo que poderia ter sido considerado arriscado para um cientista de sua estatura. No entanto, ele sentiu que era seu dever transmitir o que havia aprendido no outro lado, mesmo que isso significasse enfrentar ceticismo ou críticas. Ele via essa missão como uma maneira de ajudar outras pessoas a repensarem suas próprias vidas e morte, inspirando-as a viver com mais consciência, compaixão e propósito. Inspiração para o público, um convite à reflexão. A experiência de quase morte de Rodonaya não apenas moldou suas próprias decisões e ações, mas também se tornou uma fonte de inspiração para muitos. Ele mostrou que a morte não é o fim, mas uma continuação, e que o que fazemos em vida impacta profundamente nossa jornada espiritual.
Para o público, sua história é um convite à reflexão. O que realmente importa na vida? Estamos vivendo de acordo com nossos valores espirituais? Como nossas ações diárias influenciam o nosso destino além deste mundo? Essas questões fazem com que os espectadores do vídeo comecem a repensar suas próprias crenças e atitudes. A história de Rodonaya nos ensina a valorizar cada momento de nossa vida, sem temer a morte, mas abraçando-a como parte de uma jornada maior. É uma mensagem poderosa que ecoa em tempos onde a espiritualidade e a ciência são muitas vezes vistas como antagonistas, mostrando que ambas podem nos guiar a uma compreensão mais completa do nosso propósito existencial. Em suma, o retorno de Rodonaya à vida foi uma segunda chance de existir com propósito e clareza espiritual. Através de sua experiência, ele se tornou um mensageiro de algo muito maior do que a ciência tradicional pode explicar. E sua vida passou a ser um exemplo vivo de como as experiências de quase morte podem transformar profundamente nossa visão de mundo, nos inspirando a viver com mais consciência, amor e gratidão. Relatos verificados. Casos e testemunhas da experiência de Georgi Rodonaya. Uma das partes mais impressionantes da história de Georgi Rodonaya não é apenas sua extraordinária experiência de quase morte, mas os relatos verificados e as testemunhas que acompanharam seu retorno à vida. Esses elementos fornecem uma camada de credibilidade que faz sua narrativa ressoar profundamente com o público, especialmente aqueles que procuram evidências concretas para validar experiências espirituais. O momento do retorno. Médicos e testemunhas. Rodonaya foi declarado clinicamente morto por quase 3 dias após um acidente grave. Durante esse tempo, ele foi armazenado em um necrotério, aguardando o procedimento para autópsia. O ponto de virada ocorre quando um dos legistas começou a abrir seu abdômen para o procedimento. E foi nesse momento que ele subitamente voltou à vida. Esse evento foi testemunhado por várias pessoas, incluindo médicos, enfermeiros e legistas, que ficaram incrédulos diante do que estavam presenciando. O retorno de Rodonaya à vida não foi algo comum ou sem explicação científica. Ele havia sido declarado morto por uma equipe de profissionais médicos e ninguém esperava que ele voltasse à consciência, especialmente depois de tanto tempo. O fato de haver testemunhas oculares, pessoas de grande renome no campo médico, adiciona peso ao seu relato e faz com que sua história seja ainda mais difícil de desconsiderar. A verificação médica, evidências corporais. Além dos testemunhos, também houve evidências físicas que corroboram sua história. Rodonaya possuía marcas no corpo que atestavam que ele tinha, de fato, passado pelo processo de preparação para a autópsia. Sua recuperação física após 3 dias de morte clínica foi nada menos que milagrosa, algo que desafiava a explicação científica. Os médicos que acompanharam sua ressurreição tentaram encontrar uma explicação lógica, mas foram incapazes de dar respostas claras para o que havia ocorrido. Esses aspectos verificáveis da experiência de Rodonaya são pontos cruciais que solidificam a autenticidade de sua narrativa. A presença de profissionais de saúde, o contexto médico de sua morte e o subsequente retorno à vida fazem com que sua história vá além do simples relato pessoal, elevando-a ao patamar de um fenômeno que ainda intriga médicos e cientistas até hoje. Reações dos familiares e amigos. O início de uma nova jornada. Quando Rodonaya voltou à vida, as reações das pessoas ao seu redor foram de choque e descrença. Sua família, que já estava de luto, foi pega de surpresa pela notícia de que ele estava vivo novamente. Amigos e conhecidos ficaram perplexos, e muitos não sabiam como processar essa reviravolta inacreditável.
Para aqueles que o conheciam como uma pessoa de ciência, foi um choque vê-lo começar a falar abertamente sobre suas experiências espirituais. Com o tempo, suas histórias sobre o outro mundo começaram a ganhar cada vez mais atenção. Inicialmente, houve ceticismo, como seria esperado em um caso tão extraordinário. No entanto, à medida que mais detalhes surgiam e mais testemunhas corroboravam partes da história, sua narrativa começou a ressoar com as pessoas, especialmente aquelas que buscavam respostas para questões espirituais profundas. Casos de outros pacientes, validando a experiência de Rodonaya. Além de seu próprio relato, Rodonaya mais tarde começou a coletar e compartilhar experiências semelhantes de outros pacientes que passaram por eventos de quase morte. Muitos de seus pacientes, influenciados pela compaixão e o novo olhar que ele trouxe para a prática médica, também relataram ter experimentado algo que transcendia o plano físico. Isso criou um elo entre sua própria vivência e as de outras pessoas, validando ainda mais a realidade das experiências de quase morte. Esses relatos confirmados, tanto de profissionais médicos quanto de testemunhas oculares e familiares, criam uma base sólida para a história de Rodonaya. Eles oferecem um contexto verificável que pode capturar o público de forma profunda e emocional, fornecendo a credibilidade necessária para que sua história se destaque em meio a tantas outras. Essa combinação de fatos científicos, testemunhas e evidências físicas faz com que o espectador se sinta mais inclinado a acreditar na veracidade de sua experiência e a refletir sobre o que ela significa para nossas próprias vidas. A reação da comunidade científica. O desafio das crenças. Mesmo dentro da comunidade científica, a história de Rodonaya gerou debates e reflexões. Muitos de seus colegas de profissão, ao conhecerem o relato e as evidências, ficaram divididos entre o ceticismo e o assombro. Para alguns, a experiência de Rodonaya era uma anomalia inexplicável pela ciência moderna, enquanto outros passaram a investigar mais profundamente o campo das experiências de quase morte e seu impacto na compreensão da consciência humana. Essa reação mista da comunidade científica fortaleceu ainda mais a relevância de sua história. Rodonaya desafiou as fronteiras entre ciência e espiritualidade, e seu caso abriu espaço para uma discussão mais ampla sobre a natureza da vida após a morte, algo que até hoje permanece em aberto. Para o público, essa tensão entre ceticismo e descoberta gera uma conexão emocional e intelectual poderosa, especialmente para aqueles que também buscam respostas para perguntas existenciais. Esses testemunhos e evidências são essenciais para fazer com que o vídeo não apenas capture a atenção do público, mas também inspire comentários e discussões nas redes sociais, fortalecendo o engajamento e a conexão com os espectadores. A transformação espiritual de Georgi Rodonaya, uma jornada de ciência à espiritualidade. Após sua experiência de quase morte, Georgi Rodonaya passou por uma profunda transformação espiritual. Antes um cientista cético e pragmático, ele agora se via imerso em um mundo de realidades espirituais que desafiavam completamente sua antiga visão de mundo. Essa mudança não foi imediata, mas o impacto de sua vivência no outro mundo foi tão forte que, com o tempo, ele sentiu a necessidade urgente de compartilhar o que aprendeu. Do ceticismo ao despertar espiritual. Rodonaya era um neurocirurgião renomado, alguém treinado para buscar explicações científicas e racionais para tudo. Ele não acreditava em vida após a morte, reencarnação ou qualquer tipo de dimensão espiritual. Porém, sua experiência de quase morte foi tão vívida e poderosa que ele não podia ignorá-la ou atribuí-la a meras alucinações. Ele afirmou ter visto outros mundos, sentido a presença de seres de luz e compreendido realidades que transcendem as leis físicas que conhecemos.
Após seu retorno à vida, Rodonaya passou a questionar profundamente seus antigos conceitos de vida, morte e consciência. Ele percebeu que sua experiência o havia colocado em contato com algo muito maior do que qualquer coisa que a ciência pudesse explicar. Isso abriu espaço para uma nova perspectiva espiritual. E ele começou a abraçar uma visão mais holística da vida. A nova missão de vida: compartilhar o conhecimento. A transformação de Rodonaya o fez perceber que ele não podia guardar essa experiência para si. Sentia uma responsabilidade de ajudar outros a entenderem o mistério da vida e da morte, algo que ele agora via como partes interconectadas de uma jornada maior. Ele começou a compartilhar sua história com o mundo, falando sobre o que viu e o que sentiu no outro lado. Rodonaya não via mais a morte como o fim, mas como uma transição para uma nova forma de existência. Essa visão era radicalmente diferente da concepção tradicional e materialista de que a vida termina quando o corpo morre. Ele passou a afirmar que a consciência continua além da morte, que o outro mundo existe em uma dimensão que desafia nossa compreensão e que nossa jornada espiritual está apenas começando quando o corpo físico perece. O legado de Rodonaya, impactando vidas. Com sua nova missão de divulgar essas ideias, Rodonaya passou a ser visto como um mensageiro entre dois mundos, o mundo físico e o espiritual. Seu relato tocou milhares de pessoas que buscavam sentido para suas próprias vidas e para o mistério da morte. Ao compartilhar sua história, ele inspirou outros a questionarem suas crenças e a refletirem sobre a própria existência. O impacto de sua história continua a ressoar até hoje, através de livros, entrevistas e vídeos que documentam sua experiência de quase morte. Rodonaya se tornou um símbolo de que a ciência e a espiritualidade podem coexistir e que há muito mais para explorar sobre a natureza da consciência humana e o que acontece após a morte. Mudança de perspectiva. De médico a guia espiritual. Após sua experiência, Rodonaya também mudou a maneira como praticava a medicina. Ele passou a ver seus pacientes não apenas como corpos físicos, mas como seres espirituais em uma jornada temporária na Terra. Essa nova abordagem o levou a tratar seus pacientes com um profundo senso de compaixão e compreensão, reconhecendo que a cura espiritual era tão importante quanto a física. Seu legado espiritual também influencia as discussões sobre experiências de quase morte no mundo científico. Ao compartilhar sua história, Rodonaya abriu um novo campo de investigação para médicos e cientistas que estudam o fenômeno, incentivando-os a explorar as dimensões espirituais da experiência humana. Sua jornada pessoal se tornou um farol para aqueles que também buscam respostas sobre o que acontece além da vida. O convite para o público, a busca pelo entendimento. Rodonaya não apenas compartilhava sua história, ele fazia um convite para que todos buscassem suas próprias respostas sobre o significado da vida e da morte. Sua experiência deixou claro que há mais mistérios a serem descobertos, e ele incentivava seus ouvintes a explorarem suas próprias espiritualidades. Sua mensagem de que o outro mundo não é como nos contaram foi uma chamada para a ação, incentivando as pessoas a questionarem e expandirem seus horizontes de compreensão. A transformação espiritual de Rodonaya foi profunda e impactante, mudando não apenas sua própria vida, mas também a vida de muitos que entraram em contato com sua história. Ele se tornou uma ponte entre dois mundos, e seu legado espiritual continua a desafiar nossa visão da vida, da morte e do além. Sua história oferece uma nova perspectiva sobre o mistério da existência, convidando a todos a se abrirem para o desconhecido e a abraçar a espiritualidade como uma parte essencial de nossa jornada humana.
O que isso significa para nós? Reflexão sobre a vida após a morte. Ao refletirmos sobre a experiência de George Rodonaia, somos convidados a ponderar sobre questões profundas e universais. O que realmente acontece após a morte? Sua história nos mostra que a vida e a morte podem ser muito mais interligadas do que jamais imaginamos. Rodonaia nos apresenta a ideia de que a consciência é uma energia que transcende o corpo físico, desafiando as noções convencionais de que a morte é um fim definitivo. Mas o que isso significa para nós? Estamos preparados para o que está além da morte? Essa pergunta não é apenas uma questão filosófica, ela nos confronta diretamente com nossas próprias crenças e medos. Como essa nova compreensão da vida após a morte pode moldar a maneira como vivemos cada dia? Se realmente existe um outro mundo, como isso deve impactar nossas decisões, nossas interações e a forma como tratamos uns aos outros? George Rodonaia nos convida a viver com mais propósito e espiritualidade, a valorizar o que temos e a nos conectar com algo maior. A vida é uma jornada e não um destino. Cada escolha que fazemos, cada amor que compartilhamos, cada ato de compaixão se torna ainda mais significativo quando refletimos sobre a possibilidade de que tudo isso continua, de alguma forma, mesmo após a nossa partida. Agora queremos ouvir de você. Quais são suas crenças sobre a vida após a morte? Você já teve alguma experiência que mudasse sua perspectiva sobre o que vem a seguir? Compartilhe suas histórias e pensamentos nos comentários abaixo. Sua voz é importante e pode inspirar outros a refletirem sobre suas próprias jornadas espirituais. Para encerrar, lembre-se, a morte não é o fim, mas uma transformação, e a vida, um presente a ser vivido plenamente.